Olá, eu sou o Igor Gaviano e meu PIBIC teve como tema Repensando Mecanismos Tradicionais por meio do conceito de Compliant Mechanisms. Meu orientador foi o professor Adriano Fabro. Inicialmente, é interessante falar sobre a motivação e o conceito de compliance, comparando-se mecanismos tradicionais com mecanismos compliant. Mecanismos tradicionais são compostos de peças rígidas unidas por juntas para executar uma determinada função. Os compliant, por outro lado, geralmente são compostos de peças únicas que se utilizam da deformação elástica de seus membros para executar a mesma função. Aqui está a comparação de um alicate de pescador, no modelo tradicional, e o mesmo alicate no modelo compliant. Alguns mecanismos clássicos já se utilizavam desse conceito para transmitir energia. Então, por exemplo, o arco e flecha, ele acumula energia da deformação da parte de madeira e a transmite como energia cinética para a flecha. A natureza também é compliant. Então, enquanto que um submarino se utiliza de peças que realizam cada uma de suas funções, por exemplo, esse fã realiza propulsão, os lemes realizam direcionamento, as enguias, que são organismos naturais, se utilizam apenas a deformação de seu corpo para o movimento e direcionamento da sua natação. O projeto de mecanismos foi enviesado no início para o lado dos mecanismos tradicionais, e por isso se desenvolveu muitos conceitos a esse respeito e que foram se propagando de modo que a indústria aderiu a eles como sua forma mais difundida. Há vantagens e desvantagens na compliância. A vantagem é que é mais barato, tem baixo peso, é mais fácil de fabricar, melhor em ambientes adversos, porque não há risco de ferrugem nas juntas, por não ter juntas. Isso também faz com que não se precise de lubrificação e há pouco desgaste e atrito. A desvantagem é que os mecanismos não se movem continuamente, às vezes não se deseja guardar energia, mas transmitir energia. O risco de fadiga é muito alto por essa deformação continuada e a dificuldade de projeto. Antes, o projeto era feito por tentativa e erro, mas hoje o trabalho seminal nessa área, feito por Larry Hall, pretende desenvolver conceitos que proporcionem uma maior facilidade no projeto dos compliant mechanisms. O mecanismo tradicional escolhido para ser adaptado foi o absorvedor dinâmico de vibrações, ou ADV, que é um mecanismo que é acoplado numa estrutura que vibra, e quando aquela estrutura vibra na frequência natural desse mecanismo, ela para de vibrar e toda a vibração é transmitida para o mecanismo. A modelagem dinâmica foi feita no software Abacus, e esse estudo de compliance mecanismos é relevante porque ele tem sido cada vez mais aplicado na indústria, e um exemplo interessante são os microelectromechanical systems, como demonstrado por Balucani, em que se fabricou micro-robôs por micro-usinagem e eles são completamente compliant. A modelagem foi feita em software CAD, e os parâmetros utilizados foram do plástico PLA, pois se desejava imprimir a peça em 3D. O modo de elasticidade é de 3.600 MPa, a densidade é de 1,25 gramas por centímetro cúbico e a espessura do modelo foi tida como variável. Em Abacus foram obtidos os modos de frequências naturais e um teste de reflexão também foi feito, numérico, e foi comparado com a maneira como o modelo se comportava fisicamente. Então a pasta foi modelada e impressa em 3D com plástico PLA vermelho, e ela ficou dessa forma. Observando-se como a peça se comportava, percebeu-se que tinham dois modos principais de vibração, que era o de vibração no sentido Y e a rotação, e percebeu-se que isso correspondia aos dois primeiros modos de vibração, que foram tidos como os principais que regeriam o seu movimento. Para o primeiro modo de vibração, a frequência natural obtida foi essa, para uma espessura de 5 milímetros da peça, e a segunda frequência natural obtida foi essa, também para uma espessura de 5 milímetros. Para uma espessura de 1 milímetro, que foi a da peça impressa em 3D, também se fez um teste de deflexão, em que se observou que o comportamento de fato era bem parecido, e se realizou uma análise paramétrica da variação da espessura pela deflexão, aplicando-se uma força de 1 newton, no sentido vertical. O ADV desenvolvido não é tão aplicável em si próprio, por ter uma rigidez muito baixa e ser composto do plástico PLA, que não faria com que ele não fosse ideal para ser colocado em grandes estruturas, por exemplo, edifícios. Mas a mudança do material e da geometria já conseguiriam resolver esse problema. Os compliant mecanismos são o futuro da indústria, principalmente porque agora a manufatura aditiva se tornou mais difundida e a fabricação deles por meio dessa manufatura aditiva é particularmente conveniente para aplicações comuns do dia a dia. Esse é meu PIBIC. Muito obrigado.